Sejam bem-vindos a mais um Poliscast, o podcast de segurança pública. Eu sou Márcio Martino e hoje nós vamos receber o secretário de Trânsito e Transporte, Major Pinha, no começo de governo já, né? Esse é o primeiro podcast que o senhor comparece e obrigado já pela presença aqui no nosso podcast. Ô Martino, eu que agradeço, né, o convite. É o primeiro, sim, né? Eu tenho a honra de ter tido esse convite seu, né? A gente vem aqui com muito prazer para a gente poder falar um pouco da nossa história e mais que isso, né? Informar também a população do que a gente pretende fazer aí ao longo desse mandato do Coronel Fábio à frente aí de uma secretaria, de uma pasta tão importante que é transporte aqui em Rio Preto. Muito importante, pessoal. Tá esperando muita coisa e a gente vai falar nesse bate-papo aqui da história do Major Pinha e também do planejamento, né, durante todo o ano ou dos próximos anos na questão aí do trânsito e transporte que atinge tanto a população. E eu já vou pedir que você se inscreva no canal, dá aquele joia pra gente disseminar mais o conteúdo. E sempre que você interage aqui com o nosso canal, a gente consegue atingir mais pessoas, a gente consegue atingir mais longe com esse conteúdo. Tantas entrevistas, tivemos entrevistas aqui com o secretário de Cultura, tivemos entrevistas com vários policiais, enfim. Ajude o canal, sempre comentando, compartilhando, curtindo, valeu? Major, vamos lá então, o assunto primeiro vou pedir que o senhor conte um pouquinho da sua história, né? O senhor foi policial militar, estava me contando aqui, entrou como soldado e chegou até o posto de major, até a aposentadoria, como é que foi isso? Então, Martino, eu morava em Santa Fé do Sul, né, vindo de uma família de policiais militares, né, meu pai, policial militar, já nasci praticamente dentro do quartel, né, vários tios, entendeu, primos que são policiais militares, então sempre me encantou muito essa questão aí da carreira militar. Porém, eu também tinha um desejo da área jurídica, né, eu também sempre gostei da área jurídica. Como eu mencionei com você, eu sou formado em Direito, sou inscrito na Ordem dos Advogados, né? Hoje eu sou habilitado como advogado, inclusive. Só que lá, quando eu saí de Santa Fé do Sul para fazer faculdade lá em Araçatuba, família humilde, né? Meu pai é policial militar, e acabei lá abri um concurso para soldado, então eu estava fazendo faculdade, né? Eu saí de Santa Fé do Sul para fazer faculdade de Direito em Araçatuba, na instituição Toledo de Ensino, né, na época. Isso lá em 89, 90, né? E aí eu... Já tem um tempinho, já tigão. Já sou tigão, rapaz. Não parece, mas eu já cinquentei, né? Mas não parece. Não né? parece. Não parece nem um pouco. Então, mas o que acontece? Então, eu comecei a fazer faculdade lá em Araçatuba, né? E fiquei morando lá em Araçatuba por um período. E abri o concurso para soldado na época lá. E dada aí a facilidade, porque o curso era lá, fazia faculdade, era mais tranquilo, eu resolvi prestar o concurso para soldado à época. Eu me lembro que meu pai falava o seguinte, rapaz, olha que interessante, meu pai falava assim, ó, não presta para a polícia, porque você não sai mais depois da polícia. Por quê? Como eu falei, minha ideia era carreira jurídica, né? De repente, delegado, promotoria, magistratura, sabe? Eu pensava em voos nessa natureza. E meu pai falou, se você pensa em ser delegado, não presta para a polícia que você não vai sair depois. Eu falei, não, pai, eu saio sim, né? Só que o velho estava certo. O velho estava certo, rapaz. É o bichinho que pica a gente começa a fazer o bem. Mas então, aí eu prestei para soldado, fiz a escola de formação de soldados lá em Araçatuba, isso em 91 para 92, me formei em 92, fevereiro de 92 me formei. Eu tinha acabado de completar 20 anos de idade. Aí eu fiquei trabalhando pouco tempo em Araçatuba, e aí eu já fui para General Salgado, que foi o local que eu escolhi para trabalhar. Inclusive, tem uma curiosidade, né, que eu fui o primeiro colocado do curso, e aí eu tive essa oportunidade de escolher o local. E aí meu pai trabalhava na ilha. O senhor foi o primeiro? Eu fui o primeiro colocado. Eu tenho até uma curiosidade, né, para falar. Eu fui o primeiro colocado no curso de soldado, no curso de sargento e no curso de oficial. Eu acabei só ouro, só medalha de ouro. Eu acabei tendo um pouco de sorte nesses cursos aí, né, e acabei sendo bem classificado. E aí, qual que é a grande vantagem, né, de você ser bem classificado? É a escolha de vagas. Você pode escolher um local aí que mais te interessa, por óbvio, né? Não que vai ser o melhor local, mas é o que você optou. E às vezes mais perto da família. Também. Exatamente, você tem essa possibilidade. E também a questão das promoções, né? A partir do momento que você sai bem classificado na turma, você sempre vai ser um dos primeiros a ser promovido. Mas então, contando a história, aí eu escolhi General Salgado,
Aí eu fui trabalhar lá porque meu pai ia pedir transferência. Ele trabalhava na Ilha Solteira na época, só que ele iria pedir transferência para Salgado, caso eu fosse para lá. Desculpa, só um parênteses. Sobre o General Salgado, ele fica próximo a Santa Fé do Sul? Não, na realidade, General Salgado fica a 105 quilômetros de Santa Fé do Sul. Mas aqui, à época, por que meu pai ia para Salgado? Porque ele trabalhava na ilha. A gente morava em Santa Fé do Sul. Meu pai trabalhava na ilha e eu comecei a fazer faculdade em Araçatuba. Quando eu me formei lá em Araçatuba, no curso de soldado, meu pai falou assim, ó, se você conseguir ir para General Salgado, eu vou para lá também. E a gente trabalharia junto. E foi um período fantástico na minha carreira. Então eu fui para lá, meu pai também. Então a gente trabalhou junto por um período lá. Isso foi em 92, isso, Martino. Aí depois, em 94, eu já prestei concurso, passei para cabo. Naquela época era regionalizado, eu continuei lá em General Salgado como cabo. Em 96, eu prestei para sargento. Aí eu fui fazer a escola de sargento em São Paulo. Como eu já mencionei, fui primeiro colocado no curso. Eu tive a oportunidade, na época teria que ficar em São Paulo. Eu fiquei trabalhando na Escola Superior de Sargentos. Na época se chamava Cefap, que era o local do curso de formação e aperfeiçoamento de praças. Então eu fiquei trabalhando lá. Trabalhei lá por 3 anos e depois eu voltei para Santa Fé do Sul como sargento. E fiquei lá um período como sargento, e lá eu desenvolvi várias atividades. Então eu fui na época lá CFP, que é o Comando de Força de Patrulha, né, que trabalhava realmente na rua. Por um período eu trabalhei no serviço administrativo. Eu tive a oportunidade de comandar lá pelo menos uns 4 ou 5 municípios. Lá na época eu comandei, como sargento, eu comandei Santa Rita do Oeste, Santa Albertina, cheguei a comandar por um período Aparecida do Oeste, Marinópolis. Então, são municípios lá que, como sargento, eu tive a honra de comandar. E depois, em 2008, eu resolvi prestar o curso, o Barro Branco, só que eu prestei aquele de formação de 1 ano, né? O pessoal fala de Chacal, né? Na realidade é o CH, né? Que é o curso de habilitação ao quadro auxiliar. Aí eu me formei em 2009, fui primeiro colocado, consegui escolher o 17º BPMI Rio Preto. E até então eu estou aqui. E é uma coisa curiosa, Martino, como que a gente vem parar, às vezes, né? Deus coloca a gente no lugar certo. A minha ideia era, quando eu me formei, até pelo fato de ser o primeiro colocado e poder escolher, a minha ideia era voltar para Araçatuba, que foi onde eu comecei a minha origem, como soldado. Então eu pensei, caramba, eu vou voltar para onde eu me formei soldado. Lá tem muitos amigos lá. Tá tudo aposentando, né? Tudo ficou velho e aposentou, mas... E não teve a disponibilização da vaga de imediato. Aí eu vim para General Salgado, para Rio Preto. Curiosamente, eu estava aqui coisa de 2, 3 meses, eu tive um comandante, rapaz, chamado Jaime Gardenal Júnior, né? Ele foi coronel, na época ele era major. Ele me ligou, ele disponibilizou uma vaga para mim em Araçatuba, me convidou para ir para Araçatuba na época. E eu estava aqui bem recente. E eu já estava começando a me habituar aqui em Rio Preto, conhecendo o comando, conhecendo os policiais, e eu acabei optando por permanecer aqui em São José do Rio Preto, e deu no que deu, né? E a gente foi fazendo bons amigos. Podia ter mudado o destino, né? Com certeza, não, mas sem dúvida, né? Sem dúvida. E aí, depois né? Aí é só as promoções mesmo, né? O trabalho que a gente vai desenvolvendo. Graças a Deus, eu aposentei no final de 2021, quando eu me aposentei. Eu acho que era um ciclo. Tinha possibilidade de aguardar por novas promoções, mas eu tinha em mente isso daí, que era um ciclo que eu tinha que cumprir na polícia. Eu acho que eu cheguei longe, acho que Deus me abençoou muito com relação a essa carreira policial. Eu fiz grandes amigos aqui em São José do Rio Preto na Polícia Militar. Lá em Santa Fé do Sul eu tenho verdadeiros irmãos lá. E por onde eu passei, até hoje eu tenho grandes amigos em São Paulo, pelo pessoal que eu trabalhei lá. Enfim, né? Eu acho que, como eu falei, Deus sabe o que faz, né? Quando meu pai falou que eu não sairia mais da polícia, ele estava certo, porque realmente a polícia é uma coisa muito boa na vida da pessoa. Eu aprendi muito na polícia. Hoje, tudo que eu tenho, eu devo realmente à Polícia Militar. E não me arrependo de nada em relação a isso. O senhor aprendeu a farda ali, né? Você acaba não deixando de lado as outras coisas. Não, é um amor incondicional, né? Teve um período, né? Eu gosto de falar essa história também. Teve um período
Rapaz, é legal esse bate-papo, por quê? Porque a gente conta história que as pessoas não sabem, eu vou te contar, né? E meus amigos, eles sabem isso que eu vou falar, os que ouviram, porque a gente vai disseminar aqui o podcast. Opa, né? é isso que a gente quer. Vai disseminar aqui, né? Vai chegar longe. O povo lá de Santa Fé. Deus quiser. Amém. Essa história pro pessoal de Santa Fé que sabe, né? Em 2008, teve um concurso para a Polícia Rodoviária Federal. E nesse período, eu estava já estudando bastante a parte de trânsito. E eu me lembro certinho, esse concurso eram 80 questões, era 30 questões de trânsito e 50 de conhecimentos gerais. E nós fizemos lá um grupo de pessoas para poder prestar esse concurso. Então, nós tínhamos lá alguns policiais, resolvemos prestar. Eu me lembro na época que você podia fazer opção para o Mato Grosso ou para o Pará. Eu falei assim, não, eu vou prestar para o Pará. Nossa, longe. Pro Pará. Porque eu falei assim, às vezes a concorrência é mais tranquila. E eu me lembro, pai, que o salário à época era exatamente o dobro do que eu ganhava. Como policial rodoviário, seria o dobro do que eu ganhava. A polícia estava num momento muito ruim salarialmente. Que ano que era esse? Isso foi em 2008. Ah, 2008. E aí, rapaz, eu peguei, fizemos as inscrições e tal, né? Eu já estava afiado no trânsito. E trânsito, a matéria de trânsito, se eu não me engano, era peso 2 ou 3, sabe? O cara que acertava questões de trânsito, ele ia lá em cima. E aí, sei lá, 2 ou 3 dias antes, a gente ia prestar a prova em Campo Grande. Tava fechado já o carro, tudo certinho. 2 ou 3 dias antes, cara, cancelaram o concurso. Teve lá um vazamento de informação do concurso, cancelaram o concurso. E eu tava afiado pra caramba. Tanto é que eu tava afiado que eu passei no Barro Branco, nesse mesmo período. Foi quando eu passei no Barro Branco. E aí cancelaram o concurso. E aí, rapaz, aí tinha que fazer o seguinte, ou fazer novamente a inscrição, depois de algum tempo, ou pedir o dinheiro de volta. E eu, tão desligado, eu nem fiz novamente a inscrição, nem peguei o dinheiro de volta. Só que os meus amigos fizeram e foram fazer. Até brigaram comigo na época, foram fazer o concurso. E trouxeram a prova, na época trazia a prova. Aí eu peguei a prova para responder, né? Das 80 questões, eu acertei 72. Eu peguei a prova. Então, e a nota de corte na época acho que foi 60 e pouco. Então, não sei se eu passaria nas demais fases, mas com certeza, se eu tivesse prestado, se Deus tivesse mantido a data lá e eu tivesse prestado, talvez meu destino também teria sido outro. Não estaria aqui, por quê? Porque eu estaria trabalhando. Eu não estaria aposentado, com certeza, porque aí muda todo o critério, a idade. E, rapaz, e é isso que eu falo. Então, Deus vai ajustando as coisas na nossa vida, né? E eu não teria a honra de estar aqui hoje. Bom, poderia estar aqui como policial rodoviário federal, né? Mas não realmente tendo essa bagagem que eu tive na polícia e hoje é nessa pasta tão importante que é o trânsito de Rio Preto, né? Que o pessoal fica aí, pessoal, que a gente vai falar muito de trânsito ainda. Mas ainda a gente tem um pouquinho mais da história do Major aqui para contar. O pessoal que não sabe, o Chacal, né? Que é meio que como ficou conhecido, né? Existem duas formas, né, na polícia militar de oficial, né? Isso. Então, no caso, a pessoa que tá de fora, ela pode entrar no Barro Branco, ou a pessoa que também tá já na polícia, e aí, como única opção, no Chacal é só quem tá dentro da polícia, né? Exatamente, né? Para ser oficial na PM, o Barro Branco, para fazer o curso de formação de oficiais, que é o chamado CFO, ele é aberto indistintamente para qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa, desde que cumpra os requisitos, né, alguns critérios de idade, outros requisitos, altura, tem uma série de coisas. Qualquer um pode prestar, inclusive o policial militar ele pode. Então, o policial militar, imagina que o cara tem lá 28 anos de polícia. Se ele quiser prestar o Barro Branco, ele pode prestar o Barro Branco, fazer o CFO, se formar e boa. Só que ele vai fazer, são 4 anos o curso e, via de regra, 1 ano de aspirantado. Aí que ele passa aí, que ele vai ser nomeado segundo tenente e aí vai continuar a sua carreira. Já para quem é policial militar, cumprindo alguns requisitos, e quando eu prestei tinha que ter pelo menos 15 anos de policial militar já de formação, ele pode prestar um concurso chamado Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais PMs, né? CH, que a gente fala. E nesse curso, você faz o curso lá em apenas 1 ano de duração, né? Você já sai, você não passa pelo aspirantado, você já sai nomeado segundo tenente e depois segue a carreira também, né? Que é paralela a essa do CFO, entendeu? Então elas caminham juntas.
E às vezes as promoções, isso varia de período para período, às vezes uma acaba sendo mais rápida, outra em relação aos dois cursos. Você só disputa com os mesmos, com o pessoal do... Isso, a minha promoção ela fica restrita ao quadro, né? Porque aí são quadros distintos, né? E fica restrita ao próprio quadro, né? E na época, rapaz, pra você ter ideia, né? Na época, quando eu decidi que eu não iria partir para a área jurídica, eu gostei muito da carreira, eu iria prestar o CFO, né? Que era coisa natural. Porque, cara, basicamente todo mundo que entra na polícia como praça tem sim aspiração, ou quase todos têm aspiração de ser oficial, né? Por vários motivos, né? Inclusive o financeiro é um deles. Só que quando eu pensei em prestar o CFO, um amigo meu, né, de longa data, rapaz, o coronel Jaime Gardenal Júnior, que é aquele que eu mencionei, ele foi um dos conselheiros meus. Falou assim, não, espera para você fazer justamente CH. Por quê? Porque as promoções vão ser mais rápidas, você vai ter possibilidade de, em menos tempo, ter um posto maior. E eu segui o conselho dele na época, né, e prestei o CH, foi aprovado, e aí o resto aí a gente já falou. O curso no Barro Branco. É no Barro Branco. O curso é no Barro Só Branco, é de são tempo os mesmos menor. professores, o curso é junto com os demais alunos do CFO. A diferença é justamente essa, né? Que é o prazo. As atividades, praticamente as matérias, tudo. Só é enxuto, por quê? Porque a parte policial, o cara já entra com bagagem. Porque, como eu falei, tem que ter pelo menos 15 anos, ou ser primeiro sargento, para você poder fazer a prova do CH. Então, a bagagem policial, ela já é muito grande, né? Sim, então, sim. você vai lá mesmo para ter uma bagagem mais de gerenciamento, que é o oficialato da PM. Hoje não tem que ter mais 15 anos ou continua? Rapaz, eu não sei se tem que ter. Eu acredito que os 15 anos também tem que ter, só que é assim, é o ser primeiro sargento. E hoje, como as promoções mudaram, ela é bem mais rápida e você, às vezes, é primeiro sargento antes dos 15 anos, aí você pode prestar. Uma coisa assim, a gente acaba depois se desligando um pouco disso, né? E como que foi? O senhor teve de experiência na PM com trânsito? Então, rapaz, é uma história bacana também, que quando eu me formei sargento e voltei para Santa Fé do Sul, que aí eu passei a ser comandante lá, tanto nas cidades como na rua, eu percebi que os policiais eram muito deficitários dessa área de trânsito, porque a área de trânsito ela é muito complexa. A área de trânsito, para você entender a parte de legislação, de fiscalização de trânsito, você tem que se dedicar muito. E para você fazer uma coisa errada é fácil também. E eu percebia que eu, como comandante, eu sabia pouco de trânsito e o cara que eu estava comandando sabia menos ainda. Então, como a hora que eu ia ler lá, terminava o turno de serviço, que eu pegava para ler os relatórios, para verificar a demanda, os boletins de ocorrência foram lavrados, as autuações foram lavradas, eu começava, mesmo tendo pouco conhecimento, eu detectava um monte de falha, um monte de erro nos autos de infrações, às vezes no próprio histórico do boletim de ocorrência. E aí eu senti a necessidade de começar a estudar essa área. Que eu falei assim, caramba, eu não posso ser comandante e exigir algo que eu também não sei. E aí foi quando eu comecei a fazer os cursos. Fiz um primeiro curso na Polícia Militar, né? Um curso maravilhoso, que é o curso de trânsito urbano. Na época até meu amigo, o Major Júliver, era professor lá no curso. A gente famoso, né? Famoso. Para mim, o Júliver é um dos caras que mais entende de trânsito no Brasil, sabe? Eu falo rasgado disso, eu tenho o prazer de ser amigo dele. Ele, para mim, é um dos caras. Inclusive, eu fiz alguns cursos com ele no Detran também, e foi muito bacana. Então, aí eu fiz esse primeiro curso que começou a me dar uma noção. E aí, quando eu fui fazer o curso, Martinho, olha que interessante, eu vi que eu não sabia nada mesmo de trânsito. Porque quando você acha que não sabe nada, você pode multiplicar isso por muitos nadas. Porque trânsito é complexo. Então, e eu entendi o seguinte, eu era muito questionador no curso e muita gente ficava quieto no curso, mas é assim, quem não sabe nada não tem dúvida, né? E eu tinha dúvida porque eu já estudava um pouquinho. E de lá para cá, parece também que eu tomei gosto pelo trânsito, porque o trânsito é uma coisa que pouquíssimas pessoas se dedicam, gostam, e eu percebi essa necessidade. Pô, se ninguém vai, então eu vou. E aí comecei a fazer curso. Depois eu fiz outros cursos, aí eu comecei a fazer alguns cursos no Detran, então eu fiz o curso lá no Detran. De uma vez só, eu fiz 5 cursos lá uma vez. Eu fiz o curso de examinador de trânsito, diretor de ensino de autoescola, diretor geral de autoescola, instrutor teórico e instrutor prático. Então, eu fiz esses 5 cursos lá. E esses cursos me habilitaram para fazer uma coisa que eu gosto muito, que é lecionar, dar aula. Então, eu dava aula em várias cidades,
para esses cursos especializados. Estão, inclusive, lá no artigo 145 do Código, né? Então, transporte de veículo de emergência, condução de veículo de emergência, transporte escolar, transporte coletivo de passageiros, o produtos perigosos, que era uma área que eu gostava muito de lecionar, que é a movimentação e operação de produtos perigosos, mototáxi, motofrete e carga indivisível, que são os cursos especializados. Então, eu dava aula nesses cursos. Então, eu me lembro, né, uma história bacana, que eu fui dar aula lá em Ouro Oeste, para os motoristas de ambulantes lá, a gente brincava, os ambulanceiros, né? Uhum. Então, rapaz, eu lembro que tinha, às vezes, motoristas lá com 70 anos, que era o primeiro curso que ele estava fazendo, rapaz. Por quê? Foi quando a legislação começou a exigir esses cursos. Então, o cara saía lá de Ouro Oeste, por exemplo, ia para São Paulo, ia para Barretos, ia para Campinas, e ele nunca tinha feito um curso na área de trânsito. Olha que interessante. E aí eu comecei a lecionar, né? Depois disso daí, comecei a lecionar também em cursinhos, entendeu? Cursinho preparatório. Aqui tinha... Pode falar o nome dos cursinhos? Pode. Então, aqui tinha o Líteres, né? Que eu dava aula lá, que era preparatório para o Barro Branco. Inclusive, tem vários oficiais hoje que foram alunos meus lá e eu fico muito honrado com isso. E os caras vêm sempre lembrando, então eu dava aula lá, a parte de Direito. E na EPC, né? Que eu dava aula específica nessa parte de trânsito, para PRF, para o Detran, já dei vários cursos, para GCM, né? Essa turma agora que vai entrar, rapaz, muitos que foram aprovados foram alunos meus, no cursinho preparatório, cara, e é um prazer tremendo. Tem um, inclusive, que falou que eu vou ser o padrinho dele na formatura. Aí. E isso aí vai dando um prazer maravilhoso, né, na vida da gente. Esse concurso que o pessoal vai entrar ainda. Esse concurso que a turma vai fazer. Então, é muito bom, cara, porque a gente começa a compartilhar realmente aquilo que a gente conseguiu conquistar, né? E você não monopoliza a informação. E ao mesmo tempo também cria um laço de amizade. Não, pelo amor de Deus, rapaz. Eu, assim, uma das coisas que mais me dá prazer na vida é realmente estar numa sala de aula, cara, compartilhando conhecimento. Que nem você falou, fazendo amigos, né? E aprendendo, cara, porque... Quem ensina aprende mais, né? Muito, cara. Então, é o tempo todo. Você sempre tá aprendendo alguma coisa ali, cara. Assim, é uma coisa fantástica. E minha história no trânsito foi mais ou menos isso. E aí eu comecei cada vez me dedicar mais, estudando. Só que é assim, cara, trânsito, se você parar 2, 3 meses, você já fica desatualizado. Aí você tem que tomar cuidado para não fazer bobeira. Muda muito, né? E detalhe, na época que eu estudava trânsito, cara, não tinha essa facilidade de aplicativos que te trazem todas as informações, negócio. Era na unha. Era na unha e na cabeça. Papel, código. Era isso, era o código, os meus códigos. Eu tinha uns códigos, rapaz. Eu me lembro que eu tinha uma bolsinha assim, eu trabalhava de CGP lá em Santa Fé do Sul, então eu tinha uma bolsinha. Nessa bolsinha eu tinha um cilindrinho, eu tinha uma prancheta que eu transportava, tinha o cilindrinho, tinha algumas coisinhas lá, um canivetinho, uma coisa, e um código de trânsito. Um código de trânsito que precisava, era na hora ali, eu pegava. Inclusive, era um código de trânsito comentado do Júlio, que eu ganhei dele num curso que eu fiz. Fiz um curso com ele, ele me deu, até fez dedicatória, e eu tenho até hoje esse código, entendeu? Ele está completamente ultrapassado, que isso foi lá nos idos de 2000 e pouco, né? Só que eu guardo ele de recordação mesmo, esse código que tem a dedicatória do Júlio, né? Já me falaram que o senhor sabe de cabeça as coisas. Ele vai tirar uma dúvida, o senhor já... rapaz, e tal. Eu tive essa facilidade, né? Porque a gente vai estudando, né? E eu brinco o seguinte, os outros falam pra mim assim, Martino, pô, Major, o senhor é bom de trânsito, né? Eu falo, não é que eu sou bom, os outros que é ruim, entendeu? Então, em terra de cego, quem um zóio só é rei, velho. Então, e tem outro ditado que é legal, quando dois não sabem, um engana o outro. Então, eu brincava no cursinho lá, né? Eu falava assim, pessoal, porque o artigo, sei lá, eu falava assim, ó, o que o artigo 357 do Código fala? Aí os outros falavam, não, ninguém sabe. Falei, o artigo 357 fala que a pessoa que for multada mais de 4 vezes, ela automaticamente vai perder a sua habilitação e vai tomar 10 chibatadas, né? Eu falava alguma coisa. Aí todo mundo fala assim, porque nem existe o artigo 357. O último artigo do Código é o 341. Por isso que eu falo, quando dois não sabem, um engana o outro. Porque assim, você inventa qualquer coisa. Você inventa e o cara lá. Então, mas é isso que eu te falo. Eu tenho essa facilidade e eu gosto realmente disso, viu? E agora, nessa área de trânsito, e a hora que a gente for falar um pouquinho aí dessa nova função, dessa nova missão mesmo, né, que eu acho que o nosso prefeito, Coronel Fábio, ele me deu, na realidade, uma missão, né, aí eu vou falar um pouco, por quê? Aí é um pouco diferente, não é essa questão da legislação, da fiscalização, tem também, né,
mas ali o buraco é mais embaixo, porque ali tem a infraestrutura de trânsito, tem a engenharia de trânsito, tem o transporte urbano, tem a mobilidade urbana, ou seja, ali é um desafio hercúleo que eu estou todo dia me dedicando também, e é aquela história, eu quero ficar tão bom nessa área como eu estava na outra aí do trânsito. Aí eu tenho certeza que vai. Uma coisa interessante que o senhor falou, né? Porque quando você acaba pagando, brincando, né? Mas pagando o pecado de saber muito, porque eu vejo lá na guarda, alguém que sabe muito de trânsito, fica o povo o dia inteiro, eu mesmo, eu cansava de ligar, por exemplo, o Latanz, que é um cara que sabia bastante na guarda, ou alguém que é mais especializado, aí você fica ligando pra tirar dúvida com o cara, como que é mesmo, o que eu faço aqui, essa infração aqui, e acaba acontecendo isso, né? Você vira uma referência do trânsito e não tem muitas referências, então você... O pessoal tudo vai ligar pro senhor pra... Isso acontece muito, Martins, só que é assim, né? Eu vejo isso com muito prazer, né? Primeira confiança com o pessoal. Cara, tem o pessoal de Jales, cara, e mandar um abraço aí pra turma de Jales, né? O pessoal de Jales, cara, sempre, até hoje. E às vezes tem uns que falam, mas Jorge, você ainda tá estudando e tal, e realmente. E, cara, quando eu aposentei, de verdade, eu imaginei encerrar realmente esse ciclo nessa área. De verdade, ó, Martins. Eu falei assim, cara, eu acho que tá bom. Só que aí eu percebi que o pessoal continuava ligando e que o pessoal era carente, cara. Olha, parece mentira, mas eu falei assim, cara, eu não posso deixar esse pessoal órfão, né? Por quê? Verdade. Eu falei assim, cara, eu vou continuar estudando porque eu me sinto útil e eu ajudo esses caras. E detalhe, já teve gente que me ligou 11 horas da noite. E por quê? O problema era na hora, era na ocorrência, aquele negócio que tinha que ser resolvido. E eles não tinham, às vezes, para quem recorrer, isso que você falou. E aí o cara me liga, cara. Então eu falo assim, cara, e eu continuei estudando, continuei me atualizando nessa área, né? Voltei, porque eu já tinha parado um tempo, falei, nossa, olha como que é. Aí eu resgatei tudo de novo, aquilo lá, me atualizei novamente das resoluções que sempre traz a legislação. Porque nós temos 47 alterações no código, cara, leis que alteraram o código. Então, é muita coisa, né? É muita coisa. Então, sempre tem que estar... o código ele passou a vigorar em janeiro de 98, de lá para cá, você não tem noção. E nós estamos com mais de 1.000 resoluções. E aí, olha, o cara no dia a dia, às vezes ele não consegue acompanhar isso e é sempre bom. Então, o Latanzi, mandar um abraço pro Latanzi, nosso amigo. O Latanzi, acho que foi aluno meu em algum dos cursos que eu fiz lá também com o pessoal da guarda, viu? Que eu fui lá bater. Não, acredito que sim. E é um cara que se dedica aí, tá? E aqui em Rio Preto, eu passei o bastão na época pro Tenente Cristiano, não sei se conheceu, hoje Capitão Cristiano, rapaz. E a gente espera que ele volte logo aqui, é um cara que eu passei o bastão mesmo, né? Então, toda a parte de trânsito, a gente foi passando, é um cara que começou a se dedicar muito. E é isso, cara. Se você falou, né? Você pega lá na guarda, quantos tem que entende de trânsito? Não, que entende Latanzi, muito, né? Latanzi. Tem alguns do trânsito também que entende um pouco também. Então, aí você pega aqui na Polícia Militar também, você tem às vezes essas deficiências, tá certo que eles lá eles estão treinando, mas enfim, eu falei assim, a gente paga às vezes pelo conhecimento, só que é aquela história, se a gente analisar isso como uma forma assim de você estar ajudando, cara, é muito, muito satisfatório, é bom mesmo. Com certeza. Mas o trânsito tem uma parte delicada, né? Que é aquela questão que o povo não entende, porque eu entendo que o trânsito também faz parte da segurança, né? Total, mas né? Muito, com certeza. Porque a gente já trouxe números aqui, quantas pessoas morrem no trânsito por ano, mas né? Está intimamente ligado. E aí, só que ao mesmo tempo, quando você fiscaliza, e essa fiscalização ela vai, de alguma forma, resultar talvez numa maior segurança. Só que o pessoal acha que às vezes é muito a questão da multa, né? E aí fica incomodado com isso, né? Ô, Martinho, e aí você paga o preço de tipo... Sabe aquele negócio do cara não gosta de polícia porque eles me fiscalizam? Então, cara, mas eu vou te falar uma coisa aqui, né? E pode parecer até que é mentira, cara, mas quantas e quantas pessoas que eu autuei, né? Ou que eu estava ali no bloqueio, gerenciando, comandando o bloqueio, que vieram pedir desculpa. Por quê? Muitas vezes é a forma que você faz, Martinho, é a forma, cara. Por quê? Você vai autuar o cara, você já tá mexendo na parte mais sensível que existe no ser humano, que é o bolso, né? Indiscutivelmente é o bolso. Porque se você... Quando a gente vai fazer a autuação, aí lógico que isso é hipotético, hein? Pelo amor de Deus. Mas você falasse pro cara o seguinte, cara, você quer tocar essa autuação por um murro no nariz? O cara ia falar, dá um murro no nariz. Concorda ou não? Porque o murro no nariz ia doer menos que o bolso.
Então, só que muitas vezes é a forma. E é evidente que você não vai agradar todo mundo. Sim. Só que tem um ditado no trânsito que é assim, ó. Quando você poupa a vida do lobo, você pode estar condenando as ovelhas à morte. Sim. Então, a partir do momento que você aborda, de repente, uma pessoa embriagada, uma pessoa que não é habilitada, uma pessoa fazendo alguma manobra irregular, e você poupa ele, você libera ele pode estar lá na frente atropelar um trabalhador que levantou 4 horas da manhã com a sua bicicletinha para ir trabalhar. Então, a gente tem que ter também essa consciência. E tem também, né, na Bíblia que fala que todo poder emana de Deus. Então, eu sempre tinha muito isso daí comigo, cara. Eu acho que se eu estou fazendo isso aqui foi porque Deus me colocou, me capacitou ali para poder estar agindo. Então, sempre com respeito, sempre com educação, sabendo que 99,9% dos infratores de trânsito são pessoas de bem. É isso que eu falava muito para os policiais. O cara que nós estamos atuando ali, mesmo aquele que às vezes bebeu um pouquinho. Cara, quem que nunca bebeu um pouquinho para mais? Eu não sei se o Coronel Fábio me escolheu para ser secretário porque eu não bebo, não sou dado a bebida alcoólica, né? Pode ser um dos motivos, né? Mas... cara, é muito comum, às vezes, numa festinha, numa comemoração, num aniversário, aquele cara, pai de família, super sério, trabalhador, ele bebe lá um pouquinho para mais e sabe. Cara, a gente não pode tratar esse cara como bandido, sabe? Então, é colocar as coisas no devido lugar. Então, eu falava muito isso para os policiais. Falava, gente, bandido é bandido, infrator de trânsito é outra coisa. Infrator de trânsito é nosso pai, é nossa mãe, é o filho, você tá entendendo? É o trabalhador, então vamos tratar esse cara como ele merece, como um cidadão de bem que cometeu uma infração. Simples assim. Aí você não tem tanto problema. Quando você começa a explicar para ele por quê, ele pode até na hora ficar bravo, ele xinga, ele pode por dentro, só que ele sabe, no subconsciente dele, ou mesmo consciente, ele sabe, pô, eu atuei porque eu estava errado. E detalhe, né? O pessoal acha que o agente de trânsito, aí entra o pessoal da guarda, é até legal a gente falar isso, que ele tem ainda aquela possibilidade de orientar quando ele detecta uma infração de trânsito. E ele não pode. Ele é obrigado. Artigo 280 do Código, né, já que nós estamos falando aqui, que fala lá que ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto. Ou seja, ocorreu a infração, o auto tem que ser lavrado. E ponto. Quando você não fez, você tá não, errado, você pode estar, no mínimo, você pode estar prevaricando, entendeu? Se for por interesse ou sem pessoal. Mas você tem que lavar. E o pessoal acha que você pode pegar a pessoa sem cinto e apenas orientar. E sabe de onde que veio esse resquício? Lá do código anterior, que era o CNT, que era o Código Nacional de Trânsito, né? Que vigorou até 98, comecei em 98. Lá tinha a advertência verbal. Então, naquele código. Então, até hoje tem gente que acha que o policial multa, mas que ele poderia só advertir. Não pode. Isso é importante que as pessoas aí, o pessoal que estiver assistindo, ocorreu infração, então tem que ser lavrado a autuação. É quase, eu vou fazer até uma brincadeira, aquele filme do Homem-Aranha, que ele deixa o bandido correr e depois mata o tio dele. Mata o tio dele, é meio que isso, né? Não, é exatamente isso, né, rapaz? E aí plagiando não, né? Pegando esse gancho seu, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, cara, não adianta. Se você não quer ter responsabilidade, não tenha poder. E funciona, porque eu vou falar por mim, assim, assumindo até um erro aqui. Vou mandar essa pra câmera ali. Eu já fui autuado por cinto, por exemplo, né? E a hora que doeu no meu bolso, hoje eu não saio sem cinto mais. Então, e isso preserva a minha vida. Porque quantas pessoas morrem por conta do não uso do cinto. Então, é uma coisa que funciona. Infelizmente, a gente aprende um pouquinho com a dor. Cara, eu também, Martim, né? Eu fazia muita palestra também. Eu gostava muito de fazer palestra em empresa. Sabe, eu fui aquele cara, velho, que qualquer portinha aqui, ó, chama pra falar sobre trânsito, eu ia. Trânsito, sobre drogas, eu fiz muita palestra sobre drogas, era bacana. E eu lembro que nas palestras que eu fazia, principalmente com jovens nas escolas, eu perguntava assim, ó, quem acha que vai morrer de acidente de trânsito aqui, levanta a mão. Ninguém levantava a mão. Sabe? Ninguém acha, né? Ninguém acha. E morre 45 mil em média por ano. 45 mil. Fora aqueles que morrem depois de 30 dias, porque é contabilizado os que morreram até 30 dias do acidente. Entra nessa conta. Depois, o cara morreu depois, não entra nessa conta. Então, nós temos um número muito maior. Então, ninguém acha que vai morrer de acidente. Eu acho que é o trem que mais mata, não é não? Não, com certeza, né? Deve matar. Acho que matou mais que Covid, matou mais que tudo. Então, o trânsito... Mais que homicídio. Os números do trânsito são números de guerra, né? São números de país em guerra, principalmente o trânsito do Brasil. E aquela história...
Isso porque o código, a legislação, ela endureceu bastante em relação ao que era. Então, antigamente não tinha situação de sistemática de pontuação, que o cara ficava com a carteira suspensa ou caçava a carta. Os valores das multas eram irrisórios. Você sabe, perguntinha. Qual que é a multa mais cara do Código de Trânsito, já que nós estamos falando em trânsito? Qual que é o valor? Vou chutar. Pode chutar. Que eu me lembro, será que é aquela ultrapassar na contínua, 2.000? Não, ultrapassar na contínua é infração gravíssima vezes 5. Está lá no artigo 203, tem uma que é vezes 10? Tem uma que é vezes 10 também, mas não é essa. Não é a mais cara? Não é a mais cara. É aquela de parar o ônibus no meio da via e fazer manifestação? Opa, essa mesmo. Que é interromper deliberadamente. Restringir ou interromper deliberadamente o trânsito. Artigo 253A do Código. Ela é gravíssima. Vamos arredondar, que seria R$300 vezes 60, se for organizador do evento. Então, 30 vezes 60, nós estamos falando aí do quê? Em 18 mil quase. Então, ela é 17 mil e pouco essa atuação. Então, nós temos uma atuação que é vezes 60, nós temos uma que é vezes 20 e nós temos várias que é vezes 10. Por exemplo, a embriaguez ao volante, né? Ela é vezes 10. Tá? Essa que você falou de ultrapassagem na linha contínua amarela, ela é vezes 5, essa é 1.500. Não, legal. É isso aí. Acaba que a fiscalização ela diminui, né? E os números de mortes são muito altos. E aí a gente está falando de uma coisa que afeta o público, né? Não só nisso. Cara, pessoas que ficam, às vezes, sem trabalhar porque tem uma deficiência. É isso que eu ia te falar, cara. O impacto dele, além da questão de, às vezes, perder o ente querido, é os sequelados, né? Porque às vezes você pega um moleque de 18 anos que ia ter uma vida produtiva até os 65 anos, queria contribuir, queria trabalhar. Esse menino, ele se acidenta de moto, acabou de pegar a moto, ele acha que ele é o super-homem, ele empina a moto, ele cai. Aí ele fica tetraplégico. Fora o gasto que ele vai dar inicialmente para o SUS, e pelo amor de Deus, né? Eu me comovo com a situação dele. Só estamos falando aqui, hipoteticamente, da questão dos gastos, né? Essa pessoa que vai acontecer, ela... Fora o gasto que ela vai ter lá hoje, sei lá, posso estar falando BC, mas minimamente um quarto de UTI hoje é R$2.000 o dia, no mínimo. O cara fica lá internado 15 dias na UTI, é 30 mil só ali que vai para o SUS. Fora, depois que ela se recuperar, ela vai ser aposentada. Ou seja, ela queria contribuir a vida toda, ela passa a receber a vida toda. E quando ela falecer, se ela não tiver dependência, vai para a mãe dela. Para a mãe dessa pessoa. Então, é isso que você está falando. Então, o custo é gigantesco. Fora uma coisa que não tem como se avaliar, que é quando a pessoa perde a vida, né? Não dá para a gente mensurar o valor e o sofrimento durante. Sofrimento durante tudo isso. E é uma coisa muito curiosa que é o seguinte, cara, o brasileiro, eu acho que de modo geral, ele não tem aquela consciência, ele só age mediante a fiscalização, Martim, essa é a questão. Por isso que é muito importante esse serviço que vocês desempenham, que a gente desempenha na polícia. Imagine o seguinte, uma situação hipotética, uma cidade pequena, que ninguém usa cinto de segurança lá. Tá. Aí o pessoal lá começa a fazer autuação, que tem que fazer, lógico. Aí o pessoal começa a usar o cinto, não porque ele se conscientizou, porque ele sabe que vai ser autuado, que nem você falou, doeu no bolso. Só que se ele passar uma única vez, de novo na frente da policial, sem o cinto, e o policial não multar, isso começa a disseminar. E aí daqui a pouco todo mundo já volta a não usar o cinto. Então ele só passa a ter a conscientização se mais do que fazer a autuação, continuar a fiscalização. Ela tem que ser incessante, porque não existe a autoconscientização. Então não adianta. E outra coisa que eu falo para a questão para o trânsito, não é só qual que é a melhor educação para o trânsito. Não, educação para o trânsito as pessoas têm. O cara que tira a habilitação, ele sabe que ele tem que parar no sinal vermelho, que ele não pode empinar, que ele tem que usar o cinto. Ou seja, educado para isso ele foi. Educado para isso ele foi. O que ele não tem é conscientização. Então, mais do que a educação, o que a gente precisa é da conscientização por respeito das leis. E se a gente for falar um número, acho que não teria nem como medir, mas quantas autuações são feitas e quantas são cometidas? Eu imagino que nem 1% do que é cometido é feito de... Uma vez eu fiz esse desafio uma vez, né? Eu estava numa palestra e era uma palestra num clube, bastante gente adulta, e eles falaram isso, né? Porque é predatório, porque é indústria de multa, E eu falei para eles, assim, gente, eu desafio qualquer um aqui agora, entrar no carro comigo, a gente vai dar uma volta em 3 quarteirões. Eu duvido que a gente não vai achar pelo menos 10 infrações de trânsito. E detalhe, essas 10 infrações de trânsito, elas não serão punidas.
Por quê? Porque não tem um agente ali. O agente não é onipresente, né? Então não tem como. Mas isso aí você falou é verdade. Não sei se o mais... Com certeza, a maioria esmagadora das infrações, elas não são punidas por falta da fiscalização. É isso aí. Então vamos avançar aqui no assunto. Eu acho que tem bastante coisa boa pra gente falar que vem aí pro trânsito. Uma das coisas que está sendo bastante comentada pelo prefeito, né, o Coronel Fábio, é a questão da Smart City, né? E qual que vai ser o efeito disso no trânsito, por exemplo? Cara, esse projeto do Smart City é fantástico, né? Que a gente agora começou a se debruçar sobre isso, né? E o prefeito, ele está engajado realmente para trazer isso o quanto antes. O quanto antes mesmo, né? A gente às vezes não fala de prazo, porque muita coisa esbarra um pouco na burocracia, né? A questão cria uma expectativa. E cria expectativa depois que acaba sendo cobrada, né? Mas o prefeito vai fazer, isso eu não tenho dúvida alguma. Cara, isso daí, a segurança que vai proporcionar isso, aliada à questão do trânsito, é fantástica, é maravilhoso. A gente, como está estudando bastante já esse assunto, a gente está acompanhando a explanação de várias empresas, até porque vai ser um processo licitatório muito complexo isso. Cara, a parte de segurança é um cinturão, né? Porque a Smart City, na realidade, vai ser criada uma muralha digital na cidade. Quer dizer, os principais pontos de entrada da cidade, eles serão monitorados. Nós teremos as câmeras com leitores OCR, quer dizer, vai ler a placa, vai já informar o operador. Primeiro, né? Vai ser criado um centro integrado de operações, né? Nesse centro terão várias autoridades de diversas áreas de segurança. Então vai ter a guarda, vai estar o bombeiro, vai estar a polícia militar, vai estar a defesa civil lá. Possivelmente a gente vai colocar alguém do trânsito também ali. Então isso é muito bacana. E esses leitores radar, essas câmeras, elas vão informar lá, ó, passou um carro aqui que é produto de furto ou produto de roubo. Ou, se quiser filtrar mais ainda, ó, passou um carro aqui que está com licenciamento vencido. Então ele já vai disparar, ele já vai avisar. Só que isso nós estamos falando na área de segurança, porque nós vamos ter também os leitores faciais. Então serão colocados essas câmeras em vários pontos também na cidade. Então, aeroporto, terminal urbano, na rodoviária, escolas, o calçadão. Então, local de grande fluxo que o cara não está sabendo, mas está sendo lida a facial dele. Então, se ele tiver num banco de dados criminal, qualquer que seja, ele vai ser detectado. Isso é imediato. Com relação ao trânsito, qual que é a ideia? Ter maior fluidez na cidade. Por quê? Os semáforos eles passam a ser efetivamente inteligentes. E o que é um semáforo inteligente? Semáforo inteligente é aquele que ele consegue detectar pelo fluxo que está passando de veículos e ele vai alternando, ele vai modificando instantaneamente o tempo das fases. Então, por exemplo, em determinado horário, ele entende que eu preciso deixar verde para escoar o fluxo numa das fases 60 segundos e eu travo a outra 15, 20 segundos. E aí ele percebe que aquela transversal começa a ter mais fluxo. Então ele reduz esse de 60, põe para 40 e aumenta aquele que estava 15, 20, aumenta para 30. Isso, cara, é um ganho fantástico. Por quê? Porque você otimiza o fluxo. E isso daí vai ser colocado, esses semáforos, nos principais corredores, nos principais pontos da cidade. Então ele está efetivamente diretamente ligado. Fora que a hora que você tem um monitoramento, qualquer tipo de problema que causa impacto no trânsito, imediatamente a gente já começa a agir para a solução, porque já está monitorado, já está mapeado isso daí. Então deu um acidente que travou um local. Automaticamente a gente já fica sabendo disso, a gente já redireciona fluxos. Então, ele vai trazer um impacto muito bacana com relação a essa questão inteligente. E, num outro momento, se for possível, a ideia era a gente criar circunstâncias para a mobilidade urbana, transporte coletivo. Que no próprio ônibus, dependendo da circunstância, ele vai ter uma tag que ele abre o semáforo. O próprio ônibus abre o semáforo, entendeu? Dependendo de como está o fluxo na transversal. Então, tem um ganho gigantesco. Esse é um projeto fantástico. Tenho certeza que o Coronel Fábio ele vai conseguir implantar isso aqui e vai trazer um ganho para a população assim enorme, tanto em segurança como em mobilidade. E tem aquela questão, aqui talvez, né? Como é tudo muito projeto ainda, né? Mas acho que dá para falar.
que se acontece um problema, alguém tá fugindo, pode ser até que feche os semáforos para... Sim, você tem essa... Que é uma tecnologia interessante. Tem, isso daí lá na central que vai ser criada, o pessoal que vai ter o treinamento lá, exatamente isso, você começa a bloquear. Então você começa, como a cidade toda vai estar monitorada, você começa a perceber e acompanhar por onde está tendo essa evasão, essa fuga, digamos assim, né? E você começa a realmente travar o trânsito, né, nesses lugares. Então você fecha o semáforo, você muda o tempo de semáforo, você direciona às vezes ele para uma outra via que fica mais fácil, você tira ele do fluxo maior, enfim, isso tem uma centena de utilidades que não dá nem para imaginar, rapaz, é uma coisa assim fantástica. E detalhe, né, eu acho que toda cidade deveria ter, cara, a gente sabe que não é barato, mas o custo-benefício de... Cara, imagina salvar uma vida, quando já valeu. Nem pode, custou 40 milhões. Cara, salvou uma vida. Já valeu a pena. Já gastaram tanto com coisa que não... né? Então, né? Eu não gosto nem de falar muito nisso, né? Que é aquela história, né? Mas, enfim, vale a pena, cara. Até porque o dinheiro é do próprio cidadão. Vai ser empregado o dinheiro dele em benefício dele. Então, cara, E acaba que atrai, né? Quando atrai a indústria, o comércio, né? Uma cidade segura, uma cidade... Se atrai muitos benefícios para a cidade, né? Abaixa o seguro do povo aí. Seguro de carro, isso é importante, você falou. A partir do momento que você começa a ter um índice de cair lá para baixo o furto e roubo do veículo, ou um índice de recuperação muito alto, quer dizer, automaticamente as seguradoras, elas baixam o preço do seguro, novas empresas vêm para a cidade, você está entendendo? Ou seja, ele se paga rapidão. Então é um investimento fantástico, cara. E o nosso prefeito, Coronel Fábio, está de parabéns realmente por estar já engajado e colocando isso como meta aí no primeiro ano já de governo, uma das primeiras grandes coisas que ele quer fazer na cidade. Uma coisa que é bom pontuar também, né? Que às vezes o pessoal é apressado, né? Mas esse tipo de coisa demora um pouco porque tem toda uma questão contratual, né? Uma questão de licitação. Tem toda uma questão de troca de equipamento, porque eu imagino, por exemplo, na área do trânsito, não é qualquer semáforo que vai fazer isso, né? Tem que ser um semáforo específico. Então tem toda uma manobra aí para... Cara, o nosso parque semafórico aqui, ele é bem obsoleto, ele é bem antigo, sabe? Então, realmente demanda isso que você acabou de falar. São equipamentos novos, né? Quer dizer, basicamente tudo vai ser novo. As câmeras que hoje já tem software, né? Já tem tecnologia que você aproveita as próprias câmeras nossas. E elas passam a ter, às vezes, o leitor facial, a própria câmera, você modifica até a questão da capacidade da câmera, de alcance, enfim. Mas a gente precisa mudar muita coisa. E não é barato mesmo a implantação do sistema desse, porque envolve uma tecnologia muito grande, essa central que vai ser criada, né, é um custo altíssimo, é um processo licitatório, ele é complexo, várias empresas vão participar. Então, primeiro é escolher como que vai ser desenhado o projeto, né? Porque existem inúmeros projetos. Então, desenhou. A partir daí, vamos dar o start. Aí tem todo aquele cronograma, tudo aquilo que a administração pública ela impõe, né? Inclusive a lei de licitações, que foi alterada recentemente, inclusive. Mas é uma coisa que vai sair, cara. Vai sair. Com certeza. Como que o senhor avalia o trânsito em Rio Preto, assim? Porque não é uma cidade planejada. Quais são tem alguma característica pontual, assim, de Rio Preto, ela é assim... Cara, não, Rio Preto tem uma característica que a diferencia de quase tudo no Brasil. Rio Preto, o índice de veículos por habitante em Rio Preto é de primeiro mundo. É um dos mais altos, É um dos mais altos que nós temos. 1,1, quase 1,2 habitantes por veículo. Quer dizer, então, quase todo mundo aqui, nós temos cerca de 450 mil veículos emplacados em Rio Preto. Se a gente considerar que nós temos 500 mil habitantes, então é só você dividir 450 por 500. Então, todo mundo. Então, isso daí, cara, é bacana porque você vê que a população de Rio Preto é pujante, que o custo de vida aqui, apesar de não ser muito baixo, também o poder aquisitivo tá bom, o pessoal tá ganhando bem, tá conseguindo ter seu carro, tá conseguindo manter seu carro, porém isso impacta de diferentes formas na cidade, né? A questão da poluição, a questão do fluxo, a questão dos engarrafamentos. E o que a gente entende? Todo ano, cerca de 3,5% a 4% de veículos aumenta. Então, você vai pegar, o ano que vem, 4% de 400, quer dizer, já são 16 mil veículos novos circulando na rua.
Só que a malha viária é a mesma. A largura da Andaló não vai mudar. A largura da Badibacite também não vai mudar. A largura da Mochi. Ou seja, o bairro, a cidade, ela cresce na periferia. Só que ainda continua concentrado tudo no centro. Então, aquele abre um bairro novo, por exemplo, lá perto de Piguá, abrindo o bairro lá. Mas aquele pessoal, ele vai vir pro centro. Ele vai vir de carro pro centro, inclusive, né? Então, por isso a importância de investimento no transporte público. Mas isso a gente fala depois mais um pouco. Mas então, você falou assim, o trânsito. E o trânsito de Rio Preto, ele não é um trânsito assim muito fluido, a gente sabe disso. Então, nós temos os horários de pico, né? Você pega, inclusive, eu já determinei lá para minha equipe, eles vão fazer aquela área de conflito ali na Andaló, em alguns pontos, para o pessoal evitar de fechar os cruzamentos, sabe? O pessoal chama de yellow box, que é colocar aquelas faixas amarelas bem no cruzamento. Por quê? O pessoal sabe que não pode fechar o cruzamento, só que quando não tem nada, o cara sempre quer pegar o golinho ali. Então, você faz aquilo lá, respeita um pouco melhor, você evita, porque senão o cara fecha o cruzamento, você trava a transversal também da via. E aí para tudo. O cara não consegue ir para frente, o outro não consegue ir para trás. Então, ele não é muito fluido. Nós temos os pontos. Nós vamos ter, se você der oportunidade, Martino, nós vamos ter uma obra que vai se iniciar agora aqui na Washington Luiz, tá? Se você quiser comentar um pouquinho sobre isso, eu acho que é importante. Mas é assim, características de Rio Preto. País de primeiro mundo. Isso tem o ônus e tem o bônus disso daí. E a gente está tentando, a gente vai trabalhar para a gente melhorar isso daí no que for possível. Então, o pessoal aqui de Rio Preto entender que aqui a gente está quase uma Califórnia. Mas assim, essa questão que o senhor comentou, não é muito do transporte público, né? Sem a gente querer ficar criticando, nada, mas de ter falhado em algum momento, e aí o pessoal, vou ter que comprar carro e moto, porque andar de ônibus demora demais. Então, essa é uma pergunta que quando eu assumi lá, eu pesquisei, eu analisei o estudo, justamente ver isso, mas todas as cidades, via de regra, estão perdendo o seu usuário do transporte público. Então, isso é um fenômeno que não é de Rio Preto. Entendi. Por exemplo, teve até um exemplo aí que eu conversei com o pessoal. Votuporanga, por exemplo. Tá certo que são outras características. Mas Votuporanga tinha cerca de 90 mil passageiros por mês. Hoje está com 20 mil. Nossa. Cidade mais ou menos no mesmo porte. Nós, por exemplo, Uberlândia. Caiu muito também o transporte público. Então, os usuários do transporte público, ele vem caindo em tudo por vários critérios, várias facilidades, que nem você falou. O cara, muitas vezes, o que ele gasta por mês de transporte público, ele paga de parcela numa moto. Então, se ele não tem medo de andar de moto, ele paga a parcela numa moto. Hoje em dia, o pessoal se reúne, às vezes mora próximo, ou da mesma família, eles pegam um Uber. Porque o valor do Uber não é por pessoa, é pela corrida. Então, às vezes, vem 3 no carro, eles dividem, dá menos do que é o valor da passagem. Então, só que esse fenômeno de não é de Rio Preto, não é um problema local nosso, todo lugar está subindo, aqui está caindo. Não. Isso é um fenômeno que vem acontecendo. Uber. Agora tem também essa polêmica do Uber Moto. Quer dizer, você vai tirar mais gente do transporte público. Então, é uma característica que vem acontecendo. Por isso que tem que ter um investimento maciço no transporte público, melhorar a qualidade dos ônibus, tirar, por exemplo, o passageiro que não precisa passar pelo centro da cidade, tirar a linha, passar pelo terminal urbano. Isso é um pedido antigo, né? Então, da população aí. Exatamente. Só que isso daí demanda todo um estudo, que isso daí impacta toda a cadeia do transporte público, sabe? Por exemplo, nós autorizamos, o prefeito autorizou e eu fiz o estudo, nós iniciamos uma linha nova lá para depois de Schmidt lá, que era uma demanda que precisava. Só que aquela história, a gente faz aquilo lá, quer dizer, já começou a impactar em outros, porque aí já começou a ficar lotado, começa o atraso, aí a pessoa que estava acostumada a pegar aquele ônibus naquele horário para fazer, de repente, um intercâmbio, pegar um outro ônibus ou chegar no serviço, já começou a mudar. E então, cara, é aquele negócio, né? Se você muda um ponto de lugar, você impacta na linha toda. Se você coloca um ponto a maior,
você impacta na linha toda. Então, é um estudo muito complexo essa questão do transporte urbano, sabe? Só que aquela história, a gente vai trabalhar pesado para a gente poder melhorar cada vez mais, fazer esses ônibus chegarem onde não chegavam, atender bairros novos que até então não tinham atendimento. Vou passar a falar uma curiosidade para você que talvez o pessoal não saiba, mas pela legislação estaria atendida aquela pessoa que da onde ela está até 500 metros tiver um ponto. Só que eu acho que 500 metros é longe a pessoa andar às vezes 500 metros. Às vezes ela tem filho de colo, às vezes é um idoso, às vezes tem uma deficiência. Então, a gente está trabalhando, determinação do prefeito, que a gente comece realmente a atender mais isso. Só que aquela história, quando a gente reduz isso, a gente começa a dar esse impacto que eu te falei. Então, é muito complexo. Mas a gente vai trabalhar firme para a gente melhorar muito a questão. Outra coisa que atrai o usuário para o transporte público. Pontos cobertos, entendeu? Fazer pontos mais confortáveis para a pessoa não ficar ali no sol, às vezes exposto na chuva, ter mais segurança. Então, fazer um ponto que ele possa sentar, que tenha cobertura, que tenha uma proteção na parte de trás das costas, também para, dependendo de como for, ela não ficar ali vulnerável. Então, vamos também investir. Nós vamos, determinação também do nosso prefeito, a gente vai implantar inúmeros pontos de ônibus cobertos aqui na cidade. Estamos fazendo esse estudo para verificar as linhas e tirar realmente a passagem pelo terminal central. Aquelas linhas que realmente não precisar, aquele usuário que só passeia e passa pelo terminal e continua sentado. Não, isso a gente não quer. Então vai direto para outro lugar. Então a gente está fazendo estudo. Porque é aquela história, nós estamos em 40 dias de governo, né? E a gente está. Mas tem muita coisa boa, viu, Martino? A população de Rio Preto aí pode ficar tranquila que vai ter muita coisa boa aí por vir. É que essa questão, por exemplo, de centralizar, né? Às vezes a pessoa tá ali não sei, vou dar um exemplo aqui. A pessoa tá ali no João Paulo, ali na Zona Leste, né? Na minha visão, na Zona Leste ali. E aí ele quer ir pra Zona Norte. Então ele nem tá tão longe, tá perto, né? Mas aí o cara tem que ir lá pro centro, e pra ir lá pra Zona Norte, quer dizer, uma volta muito... Então, mas é isso que eu falo, né? Só que tudo isso tem que... Pra você ter ideia do transporte, só pra pessoal que não sabe, às vezes... Por exemplo, a pessoa, nós temos vários valores dependendo das circunstâncias. Então, a pessoa hoje que usa o cartão próprio da empresa, ele paga R$5 na tarifa. Uhum. Aquele que paga em dinheiro paga R$5,50. O Vale Transporte é um pouco mais, R$6,50 a empresa paga. O estudante paga R$1. E todo último domingo do mês, todos que usarem o sistema pagam R$1. Só que a tarifa técnica ela é R$7,80 que custa para a empresa. Tudo isso, toda essa diferença, esse valor a menor que é pago pelo usuário é subsidiado pela prefeitura. Aí não é a empresa que paga. Uhum. Então, esse ano está estimado em 35 milhões o que a gente vai pagar de subsídio. Nossa. 35 milhões num ano de subsídio. Tá? Fora quando às vezes precisa de desequilíbrio. Por quê? Nós temos atualmente uma média de 1.300.000 usuários mês. Um pouquinho mais que isso, 1.300.000 usuários. E todo esse cálculo matemático ele é feito com base nessa média. Uhum. Com base nessa média. E isso é monitorado constantemente. Então, todo mês é planilhado, é verificado, porque caiu. Por exemplo, janeiro foi um mês que nós tivemos bem menos que 1.300.000. Tá? E aí começa a dar realmente essa defasagem, esse desequilíbrio e aumenta a questão do subsídio. Coisa bacana. Você falou de um estudo da USP de São Carlos que vai ter. Isso, rapaz, então, né? Aqui, como eu falei, né? O nosso parque semafórico ele é um pouco antigo, né? Nós temos também os radares, né? Que são implantados na cidade. E eu pretendo encomendar um estudo, rapaz, para a gente verificar tecnicamente, realmente, a eficiência desses aparelhos nas cidades, né? Se os semáforos nossos dá para a gente fazer antes de sair o Smart City, se dá para fazer um estudo para melhorar. Por quê? As fases já faz muito tempo que é a mesma fase. Uhum. E como eu falei para você, todo mês está entrando mais veículos. Uhum. Todo mês está entrando. Então, o fluxo ele vai aumentando o congestionamento. Então, eu queria e a USP de São Carlos ela é referência nessa questão da mobilidade urbana. Uhum. Lá nós temos os melhores professores do Brasil estão lá.
Então, a gente está querendo fazer uma parceria lá com a universidade, trazer uma equipe deles aqui, eles vão ficar alguns dias fazendo esse monitoramento, tanto da questão dos semáforos como dos radares. Nos radares, né, o pessoal fala que o radar ele é indústria de multa, que só quer multar. Na realidade, o radar é uma proteção para o próprio cidadão, né? Uhum. E ninguém foi autuado pelo radar sem que tivesse cometido a infração que está lá. Mas o prefeito também já determinou que a gente faça um estudo, e eu estou fazendo já esse estudo, tá? Para verificar onde estão aplicados, instalados esses radares, se é um ponto adequado mesmo, e a questão da velocidade. Então a gente vai ver. E se trouxesse essa empresa, a gente teria um subsídio muito maior, né? Um embasamento muito melhor para a gente poder tomar nossas decisões. O senhor falou do Washington Luiz, que tem um... Tá. Então, é importante isso daí, ó. Nós vamos, possivelmente agora em abril, vai depender da questão da chuva, mas possivelmente agora em abril vai começar uma obra muito grande, que vai partir lá de Mirassol, vai até Cedral, que é a terceira e em alguns pontos até a quarta faixa na Washington Luiz. Porque a Washington Luiz, ela trava, como todo mundo sabe, quem vem de Mirassol cedo sabe, quem vai para Mirassol à tarde sabe. Nossa. E tem outro problema, tanto a Mirassol como a BR-153, elas passaram a ser utilizadas como avenidas. É uma avenida. Então, a pessoa que sai lá, por exemplo, lá do Dama, que precisa vir para o hospital de base, ele não vem por dentro da cidade, ele usa a avenida, ele usa as rodovias. Isso daí tem a questão da facilidade, porém, você está impactando em quem usa a rodovia para viajar, para ir para outra cidade. Então teremos essas obras aí, é uma obra aí com previsão de 2 a 3 anos, vai dar um impacto muito grande no nosso trânsito aqui em Rio Preto, já peço aí, pedir paciência aí pro pessoal, que depois que concluir essa obra, vai ficar muito bom, realmente, tanto o trânsito na rodovia, como aqui na cidade, porque estão previstas algumas melhorias também, principalmente nas marginais com essas obras. Fechamento de alguns pontos de acesso, nós vamos, tá previsto aí um viaduto, ali na Antônio de Godoy, vai continuar, porque a Antônio de Godoy, ela sai lá do centro, ela morre lá na rodovia, ela continua do outro lado, né? Vai ter um viaduto ali que vai desafogar bem o trânsito ali da Andaló. Eu tô tentando ver se a gente consegue também fazer um viaduto lá na Avenida da Luz, que a Avenida da Luz, ela morre também na rodovia e continua do outro lado, lá do Linhão, né? Então, ver se a gente consegue implementar também um viaduto lá. Por quê? Porque eu desafogo também o trânsito da Badi. Então, a Antônio de Godoy, eu desafogo um pouco o trânsito lá da Andaló e lá da Luz eu desafogo da Badi Bacite, porque o pessoal ali do Jardim Maracanã, aquela parte mais alta... Tem que ficar fazendo a volta. Exatamente, eles têm que ir, aí trava tudo. Então, essa obra ela vai dar um impacto muito grande inicialmente no trânsito, porém, depois que ela terminar, ela vai dar uma fluidez muito maior, tanto na rodovia como na cidade. Essa obra é estadual ou... Essa obra é a concessionária estadual, né? A concessionária Eco Noroeste, né? Que vai fazer, que é a concessionária aqui, e ela tá orçada em cerca de 650 milhões. Tá, ela tem um trecho aqui em São José do Rio Preto, tem outro trecho lá em São Carlos, mas 650 milhões é só aqui no nosso trecho. E dá bastante acidente também nesses trechos aqui, né? Dá. Felizmente, não são acidentes muito graves, né? Por quê? Porque é aquele engavetamento, é aquela colisão traseira, tá? O cara que se distrai, freia de uma vez. Tudo no meio do canteiro Isso, central. Aí começa a chover, o pessoal começa a perder o controle, né? Vai visitar o canteiro central lá, né? E depois aí tem que trazer guincho, aí a hora que o guincho vem, aí trava tudo. Ou seja, essa terceira faixa e alguns pontos, a quarta faixa, quer dizer, ela vai melhorar muito essa fluidez aí e, consequentemente, evitar acidentes, né? A gente só está estudando como que vão ser os acessos aqui na cidade. E nesses 2, 3 anos que vai fazer a obra, provavelmente vai dar uma engarrafada Não, vai. O pessoal pode preparar o lombo aí, né? Essa é a verdade, né? Prepara o lombo, começa a tomar maracujina, começa a tomar maracujina. Porque é assim, cara, é um período. É que nem, ó, pra você ter ideia. Eu morava em Santa Fé do Sul e trabalhava aqui já, e eu vinha todo final de semana, toda semana eu vinha e voltava no final de semana. Eu peguei desde quando colocaram a primeira estaca da duplicação da Euclides da Cunha, que era pista simples, né? Então a duplicação ia só até Mirassol, a hora que você virava na Euclides. Cara, eu já cheguei a levar mais de 5 horas para vir de Santa Fé a Rio Preto. Nossa. Por causa daquele pare e siga, época que tinha que eles colocar os pré-moldados nos viadutos, às vezes ficava parado 40 minutos, 1 hora esperando. E não tinha jeito. E a gente ficava, mas olha hoje como que é.
depois que você termina. Quer dizer, o tanto de acidente que já evitou, o tanto de gente que deixou de morrer, graças a Deus, e a rapidez. Hoje, você colocar o piloto automático no carro, coloca 110 km da via. Ali a pista é muito boa, né? Porque você pode marcar a hora com margem de erro de minutos só. Por quê? Ficou muito bom, virou um tapete, evita acidentes. Então a gente tem que saber disso daí, é uma evolução. Então não tem como você melhorar sem antes trazer um pouquinho de transtorno. Vai ter outra coisa. Porque como que você faz uma obra daquela sem impactar? Não tem como. Por exemplo, a gente quer fazer viaduto. A hora que você vai fazer o viaduto, você tem que interditar pontos, você tem que modificar ruas. Estão fazendo melhoria ali, aproveitando isso ali na Filadélfia. Cara, o sistema também de SEMAI lá, de captação de água e esgoto, ele é muito antigo e ele dá muito vazamento e sempre está tendo que ter obra. Então, você fica toda hora interrompendo, mas a conta gota. Cara, então, vamos trocar tudo. Você interrompe de uma vez, faz e nunca mais. A hora que recapear aqui lá, nunca mais ele vai dar problema. Nunca mais é muito tempo, né? Mas vai demorar muito para dar problema. Só que o pessoal não tem paciência, às vezes não entende que aquela interdição ela é temporária. O pessoal, o comerciante, eu entendo também, né, que tem. Mas não tem o que fazer, cara. Não dá para fazer omelete sem quebrar ovo. Essa é a verdade. Sim. E questão do guincho, né? Que ficou muitos anos, né? Você vai falar disso mesmo? O guincho é assim, né, cara? Nós estamos já com tratativas, nós vamos fazer um convênio, possivelmente com o DR. Inclusive, eu tenho uma reunião amanhã com um representante. A gente vai fazer em caráter precário aqui uma parceria com o guincho para que a gente possa disponibilizar. O pessoal reclama, às vezes, de alguns veículos que são abandonados na via. Então, nós vamos resolver, vamos sanar esse problema rapidamente. E nós já estamos em tratativas para abrir um processo licitatório aqui. Quem quiser já sabe aí, vai abrir nos próximos dias, para a contratação de uma empresa para guarda e remoção de veículos. Ou remoção e guarda de veículos, tá? Então, vai sair isso. E aquela história, é um compromisso meu que a gente vai ter o nosso pátio certinho, nós vamos ter nossos guinchos e nós vamos urbanizar melhor ainda essa questão do trânsito. Aí, que notícia boa, essa notícia é excelente. Essa vai vir. Então, amanhã eu tenho essa reunião, talvez amanhã já saia algum protocolo firmado já, e a gente vai verificar quais seriam os próximos passos, porque também não é fácil, viu, Martino? Quando a gente fala o seguinte, cara, você fazer um processo licitatório é uma área muito grande, nós precisamos de uma área aí, sei lá, pelo menos de 30, 40 mil metros quadrados. Aí nós temos toda a infraestrutura que tem que ter lá, tem que ter a parte administrativa, tem que ter a parte de manejo dos veículos, a parte de veículos pesados, veículos leves, a parte de motocicletas. Nós temos que ter todos os guinchos que vão estar disponibilizados. É um serviço 24 horas por dia. Tem a questão depois da liberação. Então, ele é bem complexo, ele é caro, inclusive. São muitas minúcias que têm que ser previstas para que depois não tenha problema. Mas isso está sendo tratado e com certeza, em breve, nós vamos estar disparando esse processo licitatório. Deus abençoe, nós vamos ter várias empresas interessadas, né? E vai ter um preço bacana para o município, né? E mais que isso, né, cara? A gente não tem nem que pensar em arrecadação, que não esse é o foco. É urbanizar, né? A gente precisa realmente ter todos os meios possíveis para poder dar tranquilidade para as pessoas de bem da nossa cidade. Sim, porque às vezes acaba também a pessoa parando, estacionando ali num local proibido, você não tem como tirar, e aí fica aquilo ali. Esse é o grande problema, né? Eu vou te contar um caso uma vez, rapaz, não deveria nem falar isso, mas eu sou bocudo, eu vou falar. Carnaval em Santa Fé do Sul, tinha uma área lá que os carros paravam, né? E na época tava desse jeito, tava sem guincho. E o cara precisava trabalhar no frigorífico, 4h30 ele levantava para ir, 4h30 ele saía para ir pro frigorífico, né? E ele saiu o carro dele. E no período do carnaval tava carro tampando lá a garagem dele. Aí chamou, aí vai lá, você faz a autuação, só que é aquela história, o cara não quer que você autue o outro, ele quer que tire o carro para ele sair para trabalhar. Aí nós juntamos lá uns polícias, mais uns caras que estavam lá, né? Uns caras que estavam tinguados já, e arrastamos o carro do cara. Ele tirou o carro, aí voltamos o carro do cara de novo. Lógico que ficou o bilhetinho da autuação lá, mas só para você ver qual que é o grau da dificuldade quando você não tem isso daí, né, cara? E muitas vezes a pessoa não entende que a gente não resolve ser como guarda municipal, né? O pessoal não entende que às vezes você não resolve o problema dele, não é porque você não quer, é porque faltam meios. Faltam meios. E aí é complicado. E ficou muito tempo, né, sem. Então, legal, uma notícia muito boa que vem por aí. A questão porque hoje, por exemplo, o município, através da GCM,
ele faz tanto a autuação municipal, né? Antigamente só fazia municipal, mas hoje faz a estadual também, então vai poder fiscalizar veículo, a questão de documentação, CNH, toda essa parte de equipamento, né? Então, teve uma lei, né? A Lei 14.599, que modificou essa sistemática, né? De realmente da Guarda Municipal não poder fazer diversas infrações, né? Então, hoje pacificou isso já, né? E dimensionou o seguinte: a Guarda Municipal, ela faz praticamente tudo. Tudo. Então, inclusive a questão da fiscalização da embriaguez ao volante, né? Essa questão das recolhas, quando tem que fazer, a questão da falta de CNH, quando o cara tá, questão de falta de licenciamento. Então, tudo isso agora tá aí no guarda-chuva da Guarda Municipal, né? A Guarda vai poder atuar. Então, é mais um motivo da gente estar preparando uma estrutura para que a Guarda Municipal, assim como a Polícia Militar, possam trabalhar de acordo, né? Fazer do início ao fim o que tem que ser feito. E isso vai ser legal também, que o coronel ele propõe uma integração melhor também. Então, eu imagino que o serviço público vai andar melhor, né? O senhor até comentou do centro de integração ali, né? Isso, então, quer dizer, se conversa a guarda, a polícia militar, o bombeiro, a defesa civil, o trânsito, quer dizer, olha como é que Cara, e você tá falando da integração dos órgãos de segurança, né? Cara, mas você não tem noção como que o ambiente, a integração entre os secretários, entre os funcionários, como que é uma coisa assim fantástica. É uma característica do Coronel Fábio, ele é agregador. Então, ele consegue formar o time, e esse time ele tem que trabalhar em sintonia, um ajudando o outro, sabe? Sem revanchismo, sem ego, sem nada. E, cara, flui mesmo. Então, precisou de uma coisa, você liga para outro secretário, você liga para o outro e resolve. Tal. Eu fiquei sabendo que o secretário de Cultura, né, o maestro Robinho, também participou aqui com você, cara. É outro cara também que fantástico. E assim, cara, é uma irmandade, cara. Ficou bacana mesmo, porque a integração é total. E detalhe, né? Mais do que você fazer isso porque quer fazer, é uma determinação do nosso prefeito, né? Que o nosso prefeito, ele não deixou de ser coronel, entendeu? Então, é nosso coronel Fábio, é isso. Acabou que a secretaria, ele fala muito da questão das prefeiturinhas que tinha, e agora as secretarias se conversam, não precisa tanto aquela burocracia. Isso, cara, atrapalha, né, no serviço público. E no trânsito eu percebi que quando você tira esses entraves burocráticos, essas birras, sabe? Cara, a gente consegue ajudar muito. E na verdade a gente ajuda a população, né? E eu não posso deixar de falar depois, Martinho, antes da gente encerrar, da questão do tapa-buraco, tá? Que é uma demanda aí que a Pode falar já, posso que a gente falar, tá quase acabando. Passa rápido, né, rapaz? Passa rapidinho. Passa rápido. E eu quase não falo, né? É assim, a gente pegou um período aí, né, final do ano para cá, de muita chuva, né? A gente passou um período aí que estava equacionando a questão dos contratos, e efetivamente o trabalho começou lá pro dia 20, 22, né? E a gente já tapou mais de 5.200 buracos, né? Isso sem contabilizar ontem e hoje. Então, rapaz, é um trabalho assim, árduo, que está sendo feito, o pessoal reclama muito. Tem muitos desses buracos na via que é de atribuição do SEMAI, né? Que é essa questão de coisa que... E o pessoal também está com todos os seus esforços também tapando. Por quê? Eu entendo a importância que é você tapar um buraco, sabe? De você proteger lá o motociclista, proteger o cara, mesmo que ele tá com o carro lá, né? Eu tenho um amigo meu que pegou o carro da sogra, caiu num buraco e quebrou as duas rodas. Quebrou as duas rodas. Conheci o amigo aí. Você conhece, né? Então, né, rapaz? Diz que ele é meio barbeirão, né? Mas tudo bem. O buraco entrou na frente dele. Mas o que acontece, ó, Martino? Então, cara, é muito importante. Por quê, rapaz? Imagina um cara que usa o carro para trabalhar e só tem o carro, aí cai lá, quebra a roda. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas e aí? Às vezes ele não tem condições imediatas de arrumar, às vezes tem que guinchar o carro. Ou seja, é um transtorno tremendo, fora aquele motociclista que pode cair e pode perder a vida, tá? Então, é outra também determinação do coronel, é esforço total, concentrado realmente nesse período tapa-buraco. Quando chove, nós pegamos a semana passada porque a gente choveu todos os dias. Aí atrapalha muito esse serviço. Então, falar para a população aí, tá, que a gente está trabalhando muito nessa questão do tapa-buraco. Eu sei que é uma demanda muito forte da nossa população, com razão, mas a gente está fazendo, a gente está se esforçando muito. E as vias que estão com muito buraco, a gente está fazendo paliativo lá, estamos tapando o buraco sim, porque a gente não pode deixar alguém cair, nós temos que proteger os usuários, só que nós vamos entrar com o recap.
Então a gente já está fazendo estudo, e essas principais que ficam aquela coxa de retalho que os outros falam, serão recapeadas. E para o pessoal entender que o tapa-buraco é aquela ação mais emergencial para a pessoa não sofrer aquele acidente e tal. E o recap seria fazer toda a via. Fazer de fora a fora, né? Que aí não ficam aquelas manchas, não fica aquele... É isso. E só para registrar, que o senhor falou quanto? 5.200 buracos. 5.200 buracos hoje, dia 11, quando está sendo gravado esse podcast. Então, pra gente deixar o registro. É verdade, né? Tempo, porque às vezes tem. Então, são 41 dias, mais ou menos. Então, mas o serviço mesmo começou dia 22. Então, você pegar 8 com 8, 20 dias. 20 dias. Em 20 dias. 5.200 buracos. Nós chegamos a ter 10 equipes, 10 caminhões da usina, simultaneamente fazendo tapa-buraco. E a média está sendo de 8 a 10 caminhões. Teve um vídeo de vocês com. Tinha uma via que tinha 70 buracos, uma coisa assim. 72 buracos. Essa é uma das que está no planejamento fazer o recap, tá? Então, como falou, não poderia deixar aqueles buracos lá, porque alguém poderia se acidentar. Então, a gente fez o tapa-buraco, serviço de excelente qualidade. Só que aquela via ela vai começar a surgir novos buracos. Aquele é mais ou menos que nem fratura de osso. Onde o osso calcifica, ele não quebra mais, mas ele pode quebrar do lado. Lá é isso. Onde a gente fez o tapa-buraco, ali não vai demorar um pouco. Ali ele sai, mas demora. Só que do lado, ali já tá frágil também. Já tem ranhura, já tem trincas. Então o recap é para solucionar isso. Que às vezes também o asfalto também não é tão. Nossa, firme, péssima qualidade, rapaz. Tem lugar que é uma casquinha, cara. Parece casca de ovo. Não tem 1 centímetro, cara. Certo. Então, faltou mais alguma coisa? Um assunto que... Cara, eu ficaria com você aqui a noite toda, né? Você não tem nada pra fazer em casa, não tem ambiente, né? Então, daria pra falar. Cara, mas é assim, né? É muita coisa. O que eu posso falar pra população aí, o pessoal que vai, quando estiver assistindo aqui seu podcast, e agradecer por esse espaço, viu, Martino? Isso é fantástico que você faz. Falar que tem coisa boa vindo por aí, cara. A gente vai trabalhar muito mesmo, sabe? Que nem no meu caso aqui, eu assumi a secretaria pela missão que o Coronel Fábio me proporcionou, e a quem eu agradeço mais uma vez por dar essa confiança, dar essa honra para mim. Só que eu vim para servir mesmo, sabe? Então, eu não vim pelo cargo, não vim por ego, não vim por salário, não vim por nada. Eu vim por servidão total. Então, eu, durante 30 anos na corporação, eu ajudei a população, e a hora que eu aposentei, eu falei, pô, não vou ajudar mais? Agora eu vou. Então, porque eu sabendo que o senhor foi convocado, né? Então, é meio convocação. Então, é isso, cara. Então, falar para a população aí que ter paciência com algumas coisas, a gente tá alinhando tudo e a gente vai fazer um trabalho bacana. Eu tenho certeza que vai dar bons frutos aí. O governo Coronel Fábio vai fazer história aí na cidade, tenho certeza disso. Com certeza. Major, se o senhor me permite, eu vou falar do nosso colaborador, que eu até pequei aqui, devia ter falado já antes, mas o pessoal com certeza acompanha até o fim. E quero agradecer muito a nossa colaboradora, que é a QAP Brasil, loja de armas e munições aqui de São José do Rio Preto. Eles que possibilitam também a existência desse podcast, porque eles colaboram, né, com o nosso podcast, e eu sempre faço aqui o merchan deles, que eles têm loja ali na Presidente Getúlio Vargas, próximo ao Patangará, na Avenida Constituição, ali próximo ao CPI 5, inclusive. É uma loja que tem um custo-benefício muito bom, artigos militares, pessoal que é da vigilância privada, gosta muito lá de frequentar, comprar material lá. Eles têm o despachante para quem quer comprar sua primeira arma, às vezes tem dificuldade na documentação. Tem também o QAP Guns Club, que é aquele clube de tiro novo que tem lá em Badibacite, um dos melhores da região, com pista climatizada, automatizada, enfim. E a QAP Brasil também vai fornecer o nosso presente aqui, que eu vou entregar. Uma caneca customizada aqui com o Poliscast de um lado e o símbolo da QAP Brasil, para o senhor lembrar do nosso episódio aqui da participação. Bom, eu já não iria esquecer, né? Mas agora então, muito obrigado, tá? E recomendo, já comprei, já adquiri produtos lá enquanto na QAP Brasil. O pessoal, o atendimento é muito bom, né? Muito bom mesmo, eu recomendo, pessoal bacana pra caramba, e outra, qualidade dos produtos, e a caneca é fantástica, hein? Obrigado, viu? Preta, obrigado fusca. Mesmo, né? Além da gente dar o recado, ainda ganha um presente, muito bom. Valeu, obrigado, eu agradeço a presença do senhor aqui no
no Poliscast. Foi uma utilidade pública aqui esse episódio. Muitas informações aqui para a população. O senhor fica o convite para voltar em breve, quando tiver já mais... Boa, né? Começar a dar um feedback, né? Falar, né? Exatamente, porque agora tá só na promessa. Tirando o buraco que a gente já tapou, tá tudo na promessa. Mas eu fico lisonjeado, fico honrado com o convite, viu? A gente sabe que vem pessoas aqui do mais alto calibre, pessoas notórias mesmo, e eu tá aqui hoje sentado onde tanta gente importante sentou aqui para dar esse recado para a população, o pessoal aí. Recomendo o pessoal aí se inscrever aí, tá assistir. E é isso, muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo à frente da Guarda Municipal, tá? Você e o Boaventura, então, Coronel Márcio, em breve também capitaneando lá, Coronel Pisani, Coronel Maurício, ou seja, um time, nossa, um time de altíssimo nível, né? Eu fico até com vergonha às vezes na frente daquele pessoal lá, mas, enfim, parabéns, cara, e muito obrigado mesmo, tá? Que Deus abençoe aí, que a gente possa fazer um trabalho e tá sempre junto, né? Isso que é importante. Com certeza, estamos aqui para contribuir, principalmente... Com certeza, com a população de São José do Rio Preto. Agradecer a Vanessa, que esteve na técnica nesse mais esse episódio aqui do Poliscast. Agradecer o Major Pinha, já convidando ele para retornar, falar mais um pouquinho em breve. E agradecer aqui a AP Brasil, o DLG Studio, que é esse estúdio bonito que você está vendo aqui, e ocorreu esse podcast. Valeu e até a próxima.